Olá, primeira série, tudo bem? Hoje a gente vai começar no nosso livro 1, parte 2, tá? O nosso segundo livro, lá no capítulo 11, que é o primeiro capítulo desse livro, e a gente vai começar a falar sobre dinâmica. O que é dinâmica, em primeiro lugar? Dinâmica é a parte da física que estuda os movimentos, tá bom? Então agora a gente vai começar a falar sobre movimento, tá? E a causa desse movimento, tá bom? Então antes a gente via o movimento puro e simples, agora a gente vai ver o movimento com a sua causa. Então a gente vai ter que diferenciar algumas coisas, por exemplo, um ponto material e um corpo extenso. O que é um ponto material? O que é um corpo extenso? Um objeto pode ser considerado as duas coisas. Depende do quê? Do local que ele está inserido. Por exemplo, se você pegar um carro, colocar ele dentro de uma garagem pequena que caiba apenas ele, dentro da garagem esse carro ele é considerado um corpo extenso. Por quê? Porque ele ocupa grande parte daquele espaço, grande parte da garagem. Agora, se você pega o mesmo carro e coloca ele na autoestrada, na BR ali, em relação a todo aquele ambiente, toda aquela situação, ele é considerado um ponto material, uma coisinha pequena, tá? Vamos lá, outro exemplo. Vou pegar uma vela, acendi uma vela. Coloquei a vela dentro de uma caixinha, tá? Dentro de um espacinho pequeno, um caixotinho. A vela vai iluminar tudo aquilo ali, vai ficar tudo muito bem clarinho. Agora, se eu pego a mesma vela, uma vela, vamos supor, uma vela pequenininha, e coloco ela dentro de um ginásio todo escuro, ali ela é um ponto material, que ela não vai fazer quase que diferença nenhuma, ela vai iluminar pouca coisa a seu redor, tá bom? Então, o ponto material é um corpo que as dimensões dele são desprezíveis em relação a todo o contexto, a todo o ambiente. Já o corpo extenso, as dimensões dele, elas são significativas, elas fazem diferença em relação ao ambiente, em relação ao local que ele se insere, tá bom? Quando a gente fala em massa e peso, tem uma grande diferença e a gente costuma usar como se fosse a mesma coisa. Massa é aquilo que a balança aponta pra gente. A massa, geralmente, ela vem... a gente usa massa, a unidade padrão é quilograma, mas a gente usa muito grama também, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, margarina, manteiga, presunto, mussarela, a gente usa grama, né? Quando a gente vai comprar carne, verduras, legumes, também a gente usa grama ou quilograma. O peso tem a ver com um tipo de força, tá? Então a gente já vai chegar lá na questão da força. A gente costuma falar, eu peso tantos quilogramas. Você já vai ver que não é certo. A gente costuma usar, acabou que ficou uma coisa meio que certa, porque a gente usa, mas a gente tem que saber diferenciar, tá bom? E agora a gente vai falar sobre as 3 leis de Newton, tá bom? As 3 leis de Newton são muito importantes. E aí a gente vai ver agora a primeira lei, tá? Vou anotar aqui. Leis de Newton. E a primeira lei de Newton, que é chamada também de lei da inércia, ela diz assim, ó: todo corpo que está em repouso vai permanecer, vai continuar em repouso, a não ser que seja exercida alguma força sobre ele. Ou seja, tá, esse objeto está parado aqui, ó, ele vai continuar parado aqui, a não ser que alguém venha aqui e movimente ele, tá? O mesmo serve para um corpo em movimento. Todo objeto que está em movimento, todo corpo em movimento vai continuar em movimento, a não ser que exerça-se uma força sobre ele. Ah, professora, mas às vezes eu chuto uma bola, ela vai rolar até certo ponto e para. Ninguém foi lá e tocou nela, certo? Não. Alguém exerceu força nela. Que seja o chão, força de atrito, tá? Então, pessoal, se não houvesse o atrito, um objeto que você lança, ele ia rolar até o infinito e além, igual o Buzz Lightyear, ao infinito e além.
Mas não, por quê? Porque tem o atrito. E graças a Deus que tem o atrito, senão a gente não conseguiria parar em pé. A gente ia viver derrapando, escorregando e as coisas todas também, tá bom? Então o corpo, ele tende a permanecer no seu estado inicial, a não ser que seja exercida uma força sobre ele, tá bom? Aqui também, pessoal, fala dos referenciais inerciais. Por exemplo, olha para mim, eu estou em repouso ou em movimento? Eu imagino que você falou repouso, tá parada, né? Então, depende do referencial inercial, tá? Eu tô em repouso em relação ao meu celular, que tá gravando esse vídeo agora. Eu tô em repouso em relação ao quadro, aos quadros, né? Tô com 2 quadros aqui, que estão parados aqui, em relação a mim. Eu estou em repouso em relação a eles, por quê? Porque a distância entre nós é constante. Essa distância não tá aumentando e nem diminuindo. Então, eu estou em repouso em relação ao meu celular, em relação aos meus quadros, porque a distância entre nós é constante. Não muda, não altera, tá bom? Agora, desculpa. Em relação ao carro que tá passando ali na rua agora, eu estou em movimento. Por quê? A distância entre nós tá diminuindo e depois aumentando. Ó, agora é uma moto. Em relação a essa moto que passou ali na rua agora, já tá agora lá em cima. Então, a distância entre nós tá aumentando. Então, eu estou em movimento em relação a ela, entendeu? Então, o corpo, ele vai estar em movimento ou em repouso dependendo do referencial que você pegar, tá? Dependendo do referencial inercial, tá bom? Então, presta atenção nisso daí, que tem muita pergunta de pegadinha. Por exemplo, um passageiro dentro do ônibus, sentado na poltrona, ou deitado, cochilando, tá em repouso ou em movimento? Tá em repouso, né? Tá cochilando, tá parado, depende. Se for em relação ao poste ou outro carro lá na rua, ele tá em movimento. Tá? Em relação ao próprio ônibus, ele está em repouso. Então, depende do referencial inercial. Eu vou dar uma introduzidazinha na segunda lei, para vocês não ficarem muito perdidos, mas depois a gente vai aprofundar, vai fazer mais exercício sobre ele. O que acontece? A primeira e a terceira lei são teóricas, tá? A segunda é continha, é cálculo. Mas eu vou anotar ela aqui e depois a gente vai aperfeiçoar na próxima aula. A segunda lei é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Vou escrever tudo na mesma linha. Já dá para imaginar, né? Se é fundamental é porque é muito importante. E a gente usa uma formulazinha nela aqui que diz que a força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? Lembrando que a gente usa a setinha por quê? Porque é uma grandeza vetorial, tá bom? É grandeza vetorial que precisa de quê mesmo? De módulo, que é o valor numérico, direção e sentido, orientação. Direção se é vertical, se é horizontal, se é inclinado, e o sentido se é para cima, para baixo, para esquerda, para direita, tá bom? Então precisa de orientação, a força e a aceleração. Então, a força exercida sobre um corpo é igual à sua massa vezes a aceleração a que ele está sendo submetido. O que acontece? Aqui tem até alguns exemplos. É bom a gente lembrar como é que a gente calcula, por exemplo, o vetor resultante, né? Porque nem sempre eu vou ter aqui uma força já de cara, tá? Então, dá uma olhadinha lá na parte de vetores. Por exemplo, lembrar que quando os vetores estão um após o outro, eu vou somar. Quando tá mesma direção e sentidos contrários, vou subtrair o maior pelo menor. Quando tá
perpendicular, formando 90 graus, vou usar Pitágoras. Onde o A é a resultante, é o vetor resultante, é o vetor soma. Quando tem um ângulo diferente de 180, 0 e 90, eu vou usar a lei dos cossenos. A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado mais 2 vezes B vezes C vezes cosseno desse ângulo. Lembrar que a gente vai precisar disso aqui, ó, do vetor resultante, tá bom? Aí, pessoal, o peso, vamos voltar aqui pro peso. Lá na página 227 vai falar do peso. O que é peso? É a força de atração que a Terra exerce sobre nós e nós também exercemos sobre ela. Daqui a pouco a gente vai ver ali na terceira lei de Newton, a questão de se a Terra me atrai, eu atraio a Terra, tá bom? Então, a Terra, ela nos atrai com essa força que está relacionada com a aceleração da gravidade. Todo mundo já ouviu falar da gravidade, né? Então, a força peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o meu peso não é de... Eu não vou falar. Meu peso não é de... Eu vou mentir, tá? Já tô avisando que eu vou mentir. Meu peso não é de 50 quilogramas, quem me dera. Meu peso não é de 50 quilogramas. 50 quilogramas é a minha massa. Já avisei que eu tô mentindo, né? 50 quilogramas é a minha massa. O meu peso, eu vou calcular aqui pra você. Ó. O meu peso vai ser o seguinte. A força, peso, massa, vezes a gravidade. Se a minha massa é 50 quilogramas, a gravidade, pessoal, na superfície da Terra é aproximadamente 9,8, tá bom? Como é uma aceleração, 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente usa muito aqui na primeira série 10, que é um valor mais fácil de calcular, tá bom? Vai ter exercício que vai pedir para você usar como 10, a maioria, tá? Como 10, mas eu já vi exercício pedir para usar até como 9, tá? 9, 9,8 mesmo, 9,81. Então, depende do exercício. Mas a maioria vai pedir para você usar como 10, porque dá uma aproximação bem razoável, tá? Então, quando eu falar eu peso 50 quilogramas, tá errado. Eu não peso 50 quilogramas. Eu peso 50 vezes 10, 500. Peso é um tipo de força. Força a gente sabe que é dada em newtons. Então, quando eu falar meu peso é de 50 quilogramas, eu tô enganada, tá? Minha massa é de 50 quilogramas, o meu peso é de 500 newtons. Eu preciso multiplicar por 10, ou se você quiser ficar mais leve, multiplica por 9,8, tá bom? Então, para calcular o peso, a gente multiplica a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade local, tá bom? Vai ter situação, por exemplo, que vai perguntar o seu peso na Lua. A gravidade na Lua é bem menor, por isso que quando a gente vê aqueles vídeos, parece que a pessoa tá meio que flutuando, ela fica mais leve. A gravidade lá é em torno de 1,6 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, o seu peso na Lua é diferente do seu peso na Terra. A sua massa é igual em qualquer lugar. Seu peso vai depender da gravidade do local que você está. Para medir peso, a balança mede massa, né? Para medir peso, a gente usa um aparelhinho que chama dinamômetro, tá bom? Dinamômetro. Tem até uma foto aí no livro, depois você dá uma olhadinha aí na página 228. Todo mundo já viu um objeto semelhante a esse. Acho que todo mundo já viu. Tem um ganchinho e aí tem uma molinha, geralmente aqui tá um cilindro, mas tem uns que parece uma régua. E aí tem um ganchinho, a molinha e você pendura o objeto no outro ganchinho. E aí ele vai descer e aí vai marcar lá o peso em newtons, tá bom? Agora eu quero classificar com vocês as forças. A gente pode classificar as forças
como força, por exemplo, de contato. O que seria uma força de contato? De contato mesmo. Tocou. Tocou, teve contato. Se eu tô empurrando aqui, ó, contato, né? Tô encostando aqui no quadro, tô empurrando ele mais pra lá. Força de contato. Tem um contato, eu tô pressionando o objeto, eu tô tocando no objeto, tá bom? Força de contato. E tem também a força de campo. A força de campo é aquela que não tem toque. Como assim não tem toque? Você sente a terra te puxando? Não. A terra não segura no seu pé e te puxa para baixo. Ainda bem que não, né? A gente não tem esse sentido. Quando você pega, por exemplo, uns alfinetes, coloca perto de um ímã, sem tocar em nada, os alfinetes vão se aproximar do ímã e se grudar ali nele, sem você pegar e colocar lá. Força de campo, tá? Campo magnético. A atração da Terra é campo gravitacional, tem a ver com a gravidade, tá? O que ela puxa a gente, que ela tenta aproximar a gente, tá bom? Você solta um objeto e ele cai sem você estar empurrando ele, levando ele para baixo, gravitacional, tá bom? Então, força de campo tem a ver com esse não contato, tem a ver com esse movimento sem contato. Por exemplo, todo mundo já pegou uma caneta, esfregou no cabelo e depois levantou algum objeto, não é verdade? Esfrega aí uma caneta no cabelo, pica uns papeizinhos, coloca assim na mesa, você consegue erguer o papelzinho ou um balão, fricciona aí o balão no cabelo, aí você vai ter uma força de campo elétrico, tem a ver com a eletricidade, você tá tritando o balão no seu cabelo, você está provocando excesso de carga positiva em um e negativa em outra. E aí um corpo carregado, ele vai atrair um corpo neutro, no caso o papelzinho que você colocou ali, tá bom? Então, forças de campo, tá? E aí, pessoal, eu vou fazer uns exemplos aqui com vocês, pra vocês, de utilização da segunda lei de Newton, que é a formulazinha, vou até deixar a formulazinha aqui, ó. Força igual a massa vezes aceleração. Lembrando que força é dada em newtons, massa é dada em quilograma e aceleração metro por segundo ao quadrado. Só posso usar essa unidade? Não. Essas aqui são as padrões, tá bom? Então, a gente vai fazer lá na página 232, a questão é de 83. E nós vamos fazer só algumas, porque tem A, B, C e D. Que diz assim, ó. Nas figuras abaixo, representamos as forças que agem nos blocos. Todos eles têm massa igual a 2 kg. Determine em cada caso o módulo da aceleração desses blocos. Vou fazer a letra A não, porque a letra A tá muito simples. Vou fazer a letra C. Na letra C tem aqui o bloco. Ele diz que eles têm 2 kg. Aí tem uma força de 4 newtons para a direita e uma força de 3 newtons para a esquerda. Tá bom? O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou calcular a força resultante. Lembrando que quando eu tenho mesma direção e sentidos contrários, eu vou subtrair o maior pelo menor. Quanto que é 4 menos 3 mesmo? 1 newton. Essa é a força resultante. Ele diz que a massa é de 2 kg. Então, vamos lá calcular a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força é 1, a massa é 2. A aceleração é aquilo que eu preciso, que eu quero descobrir, não é? Então, olha só, a aceleração, vou deixar ela sozinha, tem 1 de lá, vou passar o 2 dividindo. Vai ficar 1/2 ou 0,5 metros por segundo ao quadrado, tá ok?
E aí, pessoal, por fim, a terceira lei de Newton, que é chamada de lei da ação e reação, ou princípio da ação e reação, é meio que... Ó, hora 10 com som dessa altura. Tá, vamos continuar. Meio que o ditado popular. Já ouviu? Aqui se faz, aqui se paga, toma lá da cá, tudo que vai e volta, é mais ou menos isso. Então, por exemplo, quando você dá um chute na bola, a força que você exerce com o pé, que o seu pé exerce na bola, é a mesma que a bola vai exercer no seu pé. Mesma força em módulo, ou seja, valor numérico, direção, por exemplo, tô chutando aqui pra frente. Só que sentido contrário, você tá fazendo a força pra bola, a bola tá fazendo a força pra você, tá bom? Então eu vou fazer um desenho aqui. Vou fazer aqui um pé lindo, maravilhoso, né? Vocês sabem que eu sou ótima desenhista. E a bolinha aqui. Vou fazer uns risquinhos na bola pra ela ficar bem linda. Então, a força que você tá exercendo na bola, ela tá devolvendo pra você. Mesma força em módulo, mesmo valor numérico, mesma direção, aqui é o que tá na horizontal, do jeito que eu desenhei, e sentidos contrários. A bola pra esquerda e o pé pra direita. Às vezes a gente fica meio confuso, por exemplo, como é que eu posso dizer que a mesma força que a Terra exerce sobre mim, eu exerço sobre ela? Por que a Terra me puxa para baixo e eu não puxo ela para cima, não tiro ela do lugar? Por quê? A gente tem massas muito diferentes. A massa da Terra é muito maior que a minha, mas muito maior mesmo. Então, assim, eu faço uma força sobre a Terra faz uma força sobre mim. Mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Ela me puxa para baixo, eu puxo ela para cima. Por que esse meu puxar da Terra para cima não faz efeito, não faz diferença? Porque o meu peso, a minha massa é muito menor que o dela. Então, assim, tem muita questãozinha, gente, muita pegadinha com esse tipo de pergunta, porque aí vem lá toda uma situação, um caminhão de massa 5 vezes maior que um automóvel, se choca com ele, tal, o carro acabou, amassou todo, tal, o caminhão teve um arranhãozinho. Qual a força que o carro exerceu no caminhão? Aí você pensa, se o caminhão tem 5 vezes a massa do carro, então a força é 5 vezes menor. Não, errado. A força é a mesma. Por que vou fazer uma coisa assim mais extrema. Um acidente entre um caminhão e uma bicicleta. A bicicleta acabou, né? Óbvio. O caminhão nem arranhou. Por que a bicicleta estragou toda e o caminhão não? Material diferente, volume menor, massa menor. Então, tem todos esses fatores que interferem. Mas a força que o caminhão exerceu na bicicleta, a bicicleta devolveu no caminhão, tá? Eu costumo dizer também o seguinte, por exemplo, se você vem aqui e dá um murro na parede, já tem gente que faz isso, né? Ficou nervoso, vai lá e dá um murro na parede. A mesma força que você exerce na parede, ela vai devolver pra você. O que acontece? Provavelmente você vai machucar sua mão, né? Você pode quebrar a mão, você pode quebrar um dedo, você pode deslocar o pulso, dependendo do jeito que você bater e dependendo da força que você utilizar, você pode se machucar. E a parede nem vai se arranhar. Material diferente, né? A consistência é diferente, massa diferente, tá bom? Então, pessoal, ação e reação, tudo que vai e volta, toda força que você faz em um objeto, ele devolve para você mesmo módulo, mesmo valor numérico, mesma direção e sentidos contrários. Tá ok? Tudo bem? Então, pessoal, é isso. Vou deixar as atividades aqui para vocês resolverem. Qualquer dúvida, manda para mim no grupo de dúvidas, dentro do horário de aula, tá bom? Ou no e-mail, certo? Se deixar para mandar à tarde ou à noite, vai esperar o meu próximo horário de aula para eu poder responder, tá bom? Então, procura estar assistindo às aulas no horário de aula, para quando começar no portal você não ter problema. Coloca o celular para despertar, levanta mais cedo, faz no horário de aula, até porque tiver dúvida, já pergunta, o professor já te responde na hora, bem mais fácil, bem mais tranquilo, tá bom? Então, tchau, tchau, é isso, se cuida. Qualquer coisa, viu? Tô à disposição.